Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Ezequiel 33:11. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim. Sou pecador. Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha. Meus irmãos, hoje vamos falar de justiça de Deus, né? Vamos lá, aqui é Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará, ou colherá, enfim. O que é a justiça de Deus, né? O que significa? Deus é justo, que Jesus fala sobre os 10 mandamentos. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e tudo que foi feito, né, que Deus fez, foi para este fim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque essa é a justiça de Deus. Então, aquilo que você faz contra o próximo, você está fazendo contra Deus. Esta é a justiça de Deus. Então, significa: você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fazer o mal ao outro, porque você está fazendo ao próprio Deus. Esta é a justiça de Deus. E o Senhor é justo. O Senhor jamais punirá alguém se este não tiver ideia daquilo que ele fez. Entendeu? Deus não vai punir ele. Deus primeiro dá a ele a chance de se arrepender, dá a ele a chance de mudar. É assim, muitas vezes a gente fala, né, tem aqueles ditados: vaso ruim não quebra. Fácil. Por quê? Porque o Senhor dá a chance o máximo possível para que aquela pessoa se arrependa, sabe? A justiça de Deus, ela também vem com muita misericórdia e amor. Então a gente pensa muitas vezes que a gente realmente, às vezes, a gente quer executar a nossa justiça, e a nossa justiça é falha, e o que acontece? Muitas vezes a gente quer mesmo punir aquela pessoa, aquelas pessoas que fazem o mal, e Deus não, Deus conhece o coração. Então muitas vezes Deus deixa tempo para que as pessoas elas se arrependam, principalmente agora em que nós estamos diante da graça de Deus, né? Só que a punição, quando ela vier, não vai vir pequena e simples assim, né? Então, assim, quando eu li agora há pouco sobre a colheita que você é a justiça de Deus. Então, assim, aí você vai reclamar quando você planta algo e depois colhe, como se diz o ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade, né? Outro ditado interessante aí que eu lembrei. Esta é a justiça de Deus, ou seja, aquilo que você plantar, você terá que colher, goste você ou não. Não importa se dentro deste momento, desse tempo que você plantou e depois você se arrepende, não adianta, aquilo você vai colher, mesmo se arrependendo, entendeu?
não tem muito o que fazer. É uma colheita que você plantou. Então, muito cuidado com aquilo que você planta, né? A gente dá muita voz aos nossos pecados, né? A nossa ênfase dos nossos pecados. Nós não podemos ser assim, gente. Nós não podemos ser assim, né? Então, assim, por isso que temos que trabalhar diante de nós sobre todos os pecados que a gente tem, ira e tudo mais, sabe? Tudo tem uma consequência. E tudo a gente planta e depois a gente tem que colher, né? E a natureza mostra as leis que Deus nos coloca, né? A justiça de Deus, né? Ela é bem clara, né? Então, assim, a justiça de Deus é isso. Então, a gente tem que sempre olhar pela justiça de Deus. Aí eu sei que muitas coisas que a gente vê que é injusto, que sim, muitas vezes a justiça de Deus será severa realmente. Como aconteceu lá no caso quando mostra, né, lá em Israel, quando foi para entrar em Canaã, que Deus falou assim, ó, ceifa tudo. Porque quando Deus estabelece a justiça e a ira dele, aí, minha filha, acabou. Todas as chances Deus já deu à pessoa. Então, assim, uma das coisas que também faz reavivar a ira de Deus é a rebeldia. Quando você se rebela contra Deus e não entende, uma coisa é você se entender enquanto pecador e não tornar o pecado algo bom, algo tudo bem, não tem problema não tô fazendo mal ao próximo, mas você está fazendo a você. E já é o suficiente para Deus. Agora, você se entender se falho e e humilde, falar, Senhor, eu erro, me perdoa, eu estou tentando melhorar, mas tá difícil e tal. Você estar em pecado e ter a humildade de entender que você está em pecado, ok. Mas uma coisa é você usar o seu pecado afrontando Deus. Aí você tá manifestando a ira de Deus. Aí você tá querendo manifestar a ira de Deus. E aí sim, aí o negócio pega pro seu lado. Pega. Né? Minha filha. Veja o caso do inimigo, né? O diabo. Quando a gente vai lá ver e a gente percebe que ele se rebelou contra Deus. E qual foi a resposta que Deus deu a ele? Perdeu seus privilégios, né? Que tinha no céu. E tá aqui na miséria da terra, tendo que se alimentar do pó da terra, do próprio ser humano, das miserezas do clima, porque ele não tem mais Deus, ele não tem mais a luz de Deus, ele não tem o alimento que é Deus. Então, ele está na miséria, é um miserável, né? João 3,8 está falando, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o início. Então, assim, o pecado nos destrói. O pecado vem do diabo. O diabo que pratica o pecado. Então, assim, observemos a justiça de Deus, né? Então, eu gostaria de também falar sobre os 10 mandamentos. Aqui em Êxodo 20, né? Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás em vão o nome do Senhor, seu Deus, porque, ó Senhor, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Santificarás o sábado, que no caso na época, né? Mas, aí continua. Honrarás ao teu pai e tua mãe, para que vás bens e vivas muito tempo sobre a terra. Não matarás. Não cometerás o adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Assim o Senhor nos ordena, né? E já complementa Jesus já falando, amarás a Deus
sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, inclui você amar-se também, mas não extremamente assoberbado a si próprio, no egoísmo, mas amar a si como, assim, não faria mal a você mesmo, né? E hoje em dia, até as pessoas mesmo, nem elas mesmas se amam, né? A gente percebe que elas não dão valor a si próprias. Elas não dão valor a si próprias, né? É triste, mas elas estão muito... as mulheres se mostrando o corpo demais, oferecendo para qualquer homem. Usando entorpecentes, se bebedando demais, se prostituindo na promiscuidade. Então, isso é a falta de amor a si próprio. Isso é uma falta de amor por si mesmo também. Isso significa uma falta de amor por si mesmo, né? E depois, consequentemente, o cônjuge que ela tiver, ela não vai amar, ela não vai cuidar, porque ela não cuida de si própria, não vai cuidar do seu cônjuge. Quando ela tiver um filho, ela também não vai amar o seu filho, porque ela não se ama. Isso é uma consequência daquilo que ela também está se autodestruindo, porque não entende que só Deus é o caminho e a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, e não se vê importante, porque Deus é que sabe e passa para nós quão importante. Então, falando aqui em Miqueias 6:8. Ele lhe disse: ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você, senão que pratique a justiça e ame a bondade e ande humildemente com o seu Deus. O que Deus quer de nós é exatamente isso, né? E então, muitas vezes a gente não tem feito isso, né? Então, e assim, o que é ser justo, né? O que é praticar a justiça de Deus? É fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E não se trata apenas da santidade, de estar santo 100% sempre, porque ele não vai estar 100% santo, né? Mas praticar aquilo que Deus quer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!